Olá, como vai? É um prazer estar aqui mais uma vez para fazer algumas reflexões acerca da obra da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, né? Hoje a gente vai fazer aqui uma breves reflexões acerca do capítulo 17, a Rede Viva de Magdala. Mas primeiramente, antes de nós iniciarmos a leitura aqui do capítulo, eu gostaria de pedir para que todos fechem seus olhos. Vamos acerenando nosso coração, acerenando nossa alma, acerenando os nossos pensamentos. Vamos nos colocando presente no aqui e agora, para que nós possamos, juntos, reflexionarmos sobre essas belas palavras, sobre essa passagem importantíssima e maravilhosa do Cristo, para que possamos dar um passo a mais na nossa evolução espiritual e pedimos a proteção, pedimos a inspiração de toda a equipe amiga espiritual que sempre está nos amparando, toda a equipe espiritual responsável por este trabalho, para que aqui nós possamos fazer o nosso melhor, as nossas melhores reflexões e que a partir dessas reflexões possamos subir um degrau a mais na nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a oportunidade por esse estudo. Que assim seja. Então vamos lá, né? O título do capítulo é Rede Viva de Magdala. Aqui a Amélia Rodrigues começa contando que Maria de Magdala estava à entrada do sepulcro aberto na rocha e ela pensava, né, o que teria acontecido, pois o corpo de Jesus já não estava mais ali. E ela, na mente dela, ecoavam sonoras vozes dos mancebos de vestes alvas que lhe disseram: não tenhas medo, porque eu sei que busca a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Ela cria que o mestre, conforme dissera, ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus houvessem roubado o seu corpo. Os acontecimentos daqueles últimos dias dolorosos, surpreendentes, não conseguia compreender nem concatenar os sucessos, né? A saudade, feita de pungente dor, estrangulavam-lhe o peito. Foi muito rápido. Teve a impressão de uma aragem que pensou levemente perfumada. Voltou-se para trás e, por entre as lágrimas, viu, a poucos metros, um homem que lhe perguntou: mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, diz Jesus, e ela fala: Rabone. O deslumbramento dominou-o. O mestre vivia e ali estava, radioso como a madrugada nascente. Então, Maria de Magdala foi aqui teve um papel muito importante, né, durante a vinda do Cristo, durante a estada do Cristo aqui na Terra. Pois, se vocês puderem notar a importância que ela teve, Jesus apareceu primeiramente para ela, para mostrar que a morte é somente uma passagem, que nós continuamos vivos após a morte. Mas Jesus não apareceu primeiramente nem para sua mãe, apareceu primeiramente para Maria de Magdala, né? Então aqui ele começa, né? Ele pede para ela ir e contar aos irmãos, né? E dizer-lhes que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aí a reação dela: ficou esmagada de felicidade, desejou traduzir com palavras impressões incomparáveis,
como as dores vividas até há pouco. Não pôde fazê-lo. A voz estava morta na garganta, hirta e constrangida. Vai para os meus irmãos e dizer-lhes, reboava-lhe nos refolhos do espírito. Pôs-se de pé, sorriu e, sem mais delongas, tomou rumo à cidade. Aí, né, venceu a distância com febricidade e atingiu o cenáculo onde os companheiros se acolhiam, constrangidos e receosos. Pairavam no ambiente tristes as sombras do desgosto. Ela disse logo que atravessou a porta, e sua voz cantava. Eu ouvi, vi o Rabi. O mestre voltou aos que o amam. Sorria e chorava, tartamudeando, com o rosto rubro pela emoção, prosseguiu. Mandou-me anunciá-lo aos seus irmãos. Elevar-se-á ao Pai, ouvi bem, Jesus vive. Ouve bem, Jesus vive. Todas suas fibras tremiam, como se fosse disjuntar. Sua voz fibrava harmonias que não encontravam receptividade no coração dos companheiros. Aqueles ela conhecia da convivência diária daquelas últimas semanas. Conta-me, filha, né? Maria, mãe de Jesus, falou ansiosa. Fala-me tudo, meu filho voltou? A voz tremia. Não, aí um companheiro ali que estava no momento, não o creio, bradou alguém dentre eles. O mestre morreu e deixou-nos nessa dificuldade, a sós. Não creio na sua volta, só mesmo eu o vendo. Ela relanceou os olhos, muito brilhantes pelo recinto, procurando o contraditor. Ele avançou em sua direção. Antes que ela dissesse algo, ele interpôs, frente, né, ao auditório perplexo, e vociferou. Mesmo que ele viesse, iria se apresentar a quem? Certamente que a Simão que ele elegera para conduzir-nos, ou a João, a quem sempre distinguiu com o seu amor, ou a sua mãe, né? Então aqui ele está questionando como que Jesus apareceu para Maria de Magdala. Não apareceu para seu companheiro ali, Simão, e nem para sua mãe. Aí depois uma pausa maior, mas a ti ele apareceu? Não, não o creio. Não creiamos, não é possível que ele tenha aparecido exatamente a ela. Não estiveram outras no sepulcro? João e Pedro lá não foram? Por que a ela? Como foi uma chuva de gelo e mal-estar que caísse sobre todos, um silêncio incômodo invadiu a sala. Ela recuou. As indagações finais foram-lhe cruéis apunhaladas. A ti, porque ela? Eram ácidos queimando e requeimando. Mesmo assim, com grande esforço, vencendo o próprio sofrimento, retrucou com voz débil. É verdade, mesmo que não o creais, eu ouvi. Apesar da minha antiga e infeliz condição, balbuciou humilhada. A mim me apareceu há pouco o Rabi. Aí a mãe de Jesus aqui, né? Ela fala, eu creio, filha. Secreto pressentimento diz-me que meu filho vive, eu o creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, com a sua saudade se demora em nós, né? Então, ali a mãe de Jesus, né, muito sábia e mãe, né, ela já tinha essa ideia e dentro dela ela já tinha essa certeza. Mentalmente, ela refez os caminhos percorridos, longos e tortuosos. Muitas vezes a bofetada lhe estrugiria em plena face. Era mesmo natural que lhe duvidassem a da palavra. Ela se sentiu toda podridão. Então, ali, ela já se sentiu que ela não era digna, né? Referente ao seu passado, um pouquinho aqui a gente já vai ver, né? E ela ficou muito constrangida diante disso.
Mas muitas vezes, quando a gente tenta seguir pelo um caminho diferente do que a gente estava seguindo, quando a gente tenta, né, seguir as leis divinas, quando a gente tenta fazer uma reforma íntima, muitas vezes nós mesmos somos como esse companheiro dela que apontou para ela que ela, como se ela não fosse digna disso. Muitas vezes existem pessoas realmente que fazem isso com nós, né? Tentam duvidar da nossa, se nós somos dignos ou não de qualquer bênção, de qualquer coisa que venha de Jesus, de Deus, né? Ou de algum outro meio. Aqui a gente começa a contar a história de Magdala, né? Magdala era uma cidade muito próspera. Era uma indústria, era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Por lá corriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinava sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Então, aqui vai contar um pouco da história de Maria de Magdala, né? Em sua casa recepcionava os homens mais requistados que transitavam pela urbe agitada. Era muito jovem, o licor da mocidade corria captoso e sedutor, atraindo compradores ricos que se disputavam a vaidade de consegui-lo. Possuía na sua vivenda, de linhas gregas sóbrias, tudo quanto a ambição pode cobiçar. Joias de alto preço, perfumes raros, essências originais em vasilhames de alabastro trabalhado, tapetes persas e babilônicos. E era muito, digamos assim, ela tinha uma condição financeira muito boa. Na imensa residência rica, cheia de preciosidades, se sentia vazia, vulgar e atormentada. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Sofria indizível amargura. Em longas e tristes noites de soledade, parecia escutar vozes zombeteiras que lhe chincanavam a desdita e quase sempre experimentava os incomparáveis tormentos da obsessão pertinaz na mente e carnes cansadas e doloridas. Então aqui, sempre acostumada com os prazeres imediatos, os prazeres, né, do nosso mundo material, ela já sentia uma necessidade, ela já sentia essa solidão, essa amargura, ela já sentia a necessidade de ter o amor verdadeiro, né? Ela já sentia algo, ela já estava nesse momento de ter um pouco mais, né, de iniciar ali uma compreensão de que lhe faltava, pois ela, materialmente, ela tinha tudo, porém, ela não tinha o verdadeiro amor. E mesmo sem nunca ter sentido o verdadeiro amor, ela sabia que algo lhe faltava. Tinha ânsia de paz no imenso cairel do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor, um estranho amor, como comentei, né? Ela nunca tinha sentido o verdadeiro amor, mas ela era o verdadeiro amor era estranho para ela, né? O amor que conhecia era, em verdade, luxúria e dissabor. Acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilizante. Não esperava fluí-lo, todavia. Era sumamente infeliz, aguardando um dia não muito longe a selvageria de algum guerreiro impiedoso ou as pedras da falsa pudícia na praça. De coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores. Então, ela era muito boa, muito caridosa.
apesar de até esse momento ter uma condição infeliz, mas ela era uma pessoa muito boa de coração. Suas mãos e dedos adereçados derramavam moedas e ofertavam pães, e as portas da sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer. Seus servos tinham severas ordens de abri-las à dor e ao sofrimento que buscasse ajuda ou guarida. Então aqui, né, começa com... Agora a gente vai entrar na parte onde começa a narrar como que foi que Maria de Magdala chegou até Jesus. O nome dele soava na acústica dos corações, como a melodia suave de uma harpa tangida ao longe. A dor foge ao contato das suas mãos e a luz dilata pupilas mortas. Uma alegria espiritual invade aqueles que convivem com ele, e uma esperança estranha e doce empolga os corações, onde ele se encontra. As servas lá de Maria, de Magdala, falavam sobre ele com um estranho fascínio no olhar, antes mortiço e sem vitalidade. Chamavam-no libertador e completavam que não era um libertador comum, quais aqueles que prometem quebrar as algemas de ferro da escravidão política e social, mas sim um singular Salvador que oferecia paz perene e libertação total, tranquilidade e segurança íntima, independente da situação física que a transmitisse. Numa noite de perfumes primaveris, instada por uma serva de confiança dedicada e fiel, permitiu um diálogo sobre ele. Trazia o coração o preço e sentia a álgida constrição das forças ignotas que lhe atenazavam o espírito. A jovem que a escutara às vésperas falou com desembaraço: Senhora, hoje ele pernoita perto daqui em Cafarnaum. Ide vê-lo, senhora. A voz era quase súplice. Dançavam-lhe na mente as fantasias de seu desespero e assim mesmo considerou: receber-me-á o teu rabi? Dissera com desprezo de si mesma. Então ela não acreditava que Jesus, né, iria a recebê-la, assim como estava acostumada, como era na sua época ali. Os rabis são puros e detestam os infelizes. O rabi, esclareceu a jovem entusiasta, ama os sofredores e confabula com todos, informando que as impurezas muitas vezes estão ocultas e ninguém as vê. Dignos todos, no entanto, de compreensão e ajuda. Então, aqui ela está falando que Jesus, né, o que Jesus sempre pregou, que todo mundo é digno de compreensão e de ajuda. Mas eu sou diferente, tu sabes que sou. E ela começa a chorar. Senhora, ele diz que veio encontrar o que estava perdido. Sou uma condenada, dominada por espíritos imundos. Ele é a porta da redenção. E ela fica assim, né? Ali com aquela interrogação. Vamos, senhora, ele vos receberá. À noite, balouçava luzes miúdas no firmamento escuro, quando uma embarcação singrou as águas rumo a Cafarnaum. O diálogo fora breve. Toda uma vida, porém, perspassou nele. Sentira morrer enquanto o ouvia e sentir-se viver enquanto retornava. Na manhã seguinte, Magdala soube, pasmada, a notícia da versão da pecadora. Distribuíra tudo quanto possuía e, com estritamente necessário, iniciara uma nova vida. Então, após, né, o encontro dela com Jesus, ela sentiu-se morrer enquanto, né, ali ouvia ele e sentia viver enquanto retornava. E ela deu tudo que ela tinha, né? Ela abriu mão de tudo materialmente falando, né? Retornara, zombavam uns, sempre foi louca, né? Falavam outros. A cidade não a perdera,
voltará às noites de prazer. Então as pessoas não acreditavam na sua conversão. Magdala era uma cidade paradoxal, rica e deslumbrante. Havia em Magdala um homem de hábitos estranhos. Chamava-se Simão e se permitia o devaneio de recepcionar pessoas ilustres que transitavam pela urbe famosa. Simão era fariseu, tendo orgulho de zelar pelas tradições e exibir uma fortuna pessoal pelo seu palacete. Passavam respeitáveis figuras das artes, do pensamento, gênios. Simão, com todas as pessoas de Magdala, ouvira falar sobre Jesus. Empolgado com a notoriedade do Galileu, teve a ideia de recebê-lo em seu lar. Então Simão, chamou Jesus, teve a ideia ali de receber Jesus e apresentá-lo aos seus amigos, dialogá-lo com ele. Talvez pensava Jesus, ele fosse o esperado libertador. Tendo aceito, no dia aprazado, então Jesus aceitou. O Rabi e 2 discípulos, ante a curiosidade dos que acorreram a estrada, chegaram à casa engalanada e foram recebidos com risos de júbilo mal disfarçados em mortejo. Harpas dedilhavam suavemente, enchiam a sala ampla entre colunas esguias, de melodia triste. O ar, porém, pesava, Um silêncio incômodo entre os convidados tornava a festa insípida e desagradável. Quase no fim do banquete, ouviram-se gritos e vozes em alteração violenta, quando subitamente irrompeu a sala e dentro a figura desgrenhada e chorosa de estranha mulher. Ela olhou em derredor como se procurasse alguém e, semi-enlouquecida, arrojou-se aos pés de Rabi, que permaneceu impassível, na posição em que encontrava. Tudo foi muito rápido, que Simão não teve como tomar uma atitude. Estranha sensação visitou-o num átimo. Suor frio e abundante começou a escorrer, desagradável. Seu lar honrado acolhia uma mulher de má vida. Desejou expulsá-la. Conhecia a coragem dela, a sua audácia, pois que se atrevera a chegar ali. Era Maria. Então esse é o encontro de Jesus, de Maria com Jesus, Quanto sofrera sob o jugo deles. Mortificações, desesperos sem nome, crises terríveis de languidez e pavor, experimentara nas malhas cruéis. Desde, porém, que seus olhos claros, na noite em que o fora ver, incidiram sobre ela, ela sentiu-se libertada, uma alegria nova, como jamais Dante experimentava, dominou-lhe o espírito aturdido e sofredor. Sentia-se a esperança, embora recém-saída do Pantanal. Após libertar-se da posse, desejou publicamente apresentar os sinais inequívocos do seu renascimento. Então, ela fez questão, de mostrar. Animada por tais pensamentos, seguiu arrebatada com a mente em febre de esperança. Ei-la agora ali, todas a fitavam, então todos ficavam ali a julgando e olhando com desagrado. As lágrimas saltavam-lhe os olhos e caíam sobre os pés dele. Enxugava como a basta cabeleira. Quebrou o gargalo do vaso de alabastro que conduziu e derramou o unguento nos pés do Rabi, balsamizando-os com um piedoso carinho. O perfume de rara essência invadiu o recinto e ela prosseguiu repetindo o generoso gesto. Ele não dizia nada. O almoço foi encerrado friamente. Entre os dentes e irado, Simão resmungava. Se fosse profeta bem, saberia quem e qual é a mulher esse que ele deixou tocar, pois é uma pecadora. Simão relanceou
desculpa. Jesus relanceou tranquilamente os olhos muito puros e com serena entonação indagou: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Um certo credor tinha 2 deveres. Um devia-lhe 500 e o outro 50 dinares. Não tendo eles com que pagar a dívida, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amara mais? Simão sorriu. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, aquele que mais devia, né? Julgaste bem. O rabi dirigiu o olhar à mulher sofredora e inquiriu a Simão: Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me desses água para os pés, mas esta regou com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me desses o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa em me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então aqui continua, né, Jesus comentando acerca de Maria de Magdala, Amélia Rodrigues, desculpe, comentando, né? É um texto um pouco longo, o nosso tempo não é tão longo assim, mas fica o convite para todo mundo ali ler e a seguinte reflexão que eu quero trazer hoje, né? Como Jesus ali falou. Então, ela que teoricamente, aos olhos de todos, não seria digna, foi a que mais amou, a que mais ali, né, entregou-se verdadeiramente ali um novo caminho. Então, ela teve, assim, um caminho maravilhoso. E depois, ela foi para os locais, ajudar a cuidar dos leprosos. Então, ela teve assim, ela mudou completamente a sua postura diante da vida a partir do momento que ela conheceu o verdadeiro amor de Jesus, né? Por mais as dificuldades, por mais de tudo aquilo que ela passou, né? Ela continuou firme, ela continuou na caridade, ela continuou ajudando a todos. Então, aí fica a reflexão. E mais uma vez, né, fica o convite para ler ali o capítulo 17, a Rede Viva de Magdala, pois é um capítulo muito bonito, né? Eu não tenho tempo de ler ele todo aqui, mas fica esse convite aí. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. Agora eu quero encerrar com uma prece, agradecer a Deus, né? Então, mais uma vez, com o nosso coração agradecido, nossa mente, nossa alma em paz acerca das reflexões de hoje. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade sobre essas reflexões, sobre essa história tão bonita da conversão, da postura de Magdala, que abandonou seus prazeres mais imediatos e foi em busca do verdadeiro amor, que é o caminho de Jesus. Que esta mensagem fique no coração de todos e eu agradeço essa oportunidade. E que todas as pessoas que estiverem vendo essa pequena explanação sejam abençoadas, todos os seus lares, todos os seus familiares. Mais uma vez, obrigada. Que assim seja. Então, aqui eu agradeço a oportunidade e a paciência. Até uma próxima.